Minha amiga e meu amigo, os brasileiros tomou conhecimento ontem de um documentário produzido pelo Daniel Penin. Um excelente documentário, o qual mostra detalhadamente, riquezas de detalhes, como funciona o esquema nefasto envolvendo sites de esquerda na produção de fake news e a serviço, em muitos casos, do governo Lula. Foi um verdadeiro escândalo as notícias que o Daniel trouxe, todas com base em verdades, pesquisas, com imagens, dados, ou seja, inquestionável. Mostrou ali a cumplicidade entre esse site de esquerda lulista e a coordenação de todos esses sites pela agência de publicidade Mind, que tem como diretora sócia a filha de Gilberto Gil, a lulista Preta Gil. Pois bem, senhoras e senhores, depois desse documentário, que foi uma prestação de serviço em alta qualidade aos brasileiros, feito pelo Daniel Penin, no dia de hoje surge uma nova denúncia. Um documentário feito pelo veículo de comunicação Sputnik, que traz novos detalhes a respeito do esquema da Mind, Choquei e outros sites de esquerda na produção de fake news, tendo como capitã a senhora Preta Gil. Olha esse vídeo com bastante atenção e tire as suas conclusões. Ela se chama Mind. A CEO da Mind é a jornalista, psicóloga e empresária Fátima Pissarra. Fátima trabalha na companhia da cantora Preta Gil, sócia-diretora da agência, e do publicitário Carlos Scapini, seu diretor de operação. Para os anunciantes, a banca digital se define como a forma perfeita da sua marca fazer parte das conversas mais virais do momento. O CEO da banca digital é esse cara aqui, Murilo Enari, criador do perfil Miga Sua Louca. Fátima Pissarra, Murilo Enari e Carlos Scapini também são sócios do BuzzFeed. O mesmo processo acontece em festivais de música como o Lollapalooza ou o Coachella. Só na última edição do Rock in Rio, também transmitido pelo Multishow, foram conectados pelo menos 100 agenciados da Mind, de diferentes nichos e perfis, a 19 grandes marcas, da Coca-Cola ao Itaú. 11 músicos da agência se apresentaram no festival. Como revelou a influencer Polly Oliveira, comercialmente falando, o processo é simples. Você paga e o conteúdo é distribuído em várias páginas, como se fosse algo orgânico. Eles conseguem definir quem vai virar assunto na internet. Essa é a razão porque alguns críticos mais duros da Mind acusam a agência de atuar como uma espécie de milícia digital, que cobra para falar bem de celebridades e tem o poder de elevar ou derrubar alguém na internet. Cá entre nós, um poder e tanto. Por exemplo, no início de 2021, a Globo contratou o perfil Gina Indelicada da banca digital para falar bem da novela Um Lugar ao Sol, ou seja, um anúncio, também conhecido como publi editorial. Dias depois, adivinha só, o criador do perfil recebeu uma matéria elogiosa do Fantástico. O nosso segundo convidado é um cara bombadíssimo, mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais. Seja muito bem-vindo, Henrique Lopes, conhecido como Gina Indelicada. É uma mão lavando a outra. Algumas celebridades também admitem pagar para ter relevância dentro dessa indústria de fofoca. Alguns perfis de fofoca agenciados pela banca digital são frequentemente acusados de promover fake news. Perfis de fofoca, aliás, também são acusados de receber dinheiro para prejudicar personalidades públicas. Ou seja, em tese, são pagos para promover uma espiral de cancelamento. É o que diz essa matéria do UOL, que aponta até alguns exemplos. O funcionamento seria o mesmo de sempre, por meio de disparos coordenados, algumas vezes com conteúdo falso. A banca digital nega que haja coordenação entre as páginas, mas há controvérsias. Em julho de 2021, a agência de fact-checking Aos Fatos analisou todas as postagens publicadas no Instagram de 24 perfis agenciados pela Mind, no intervalo de uma semana, e constatou que quase a metade desse conteúdo apareceu em mais de um perfil. Por exemplo, o anúncio da cantora Anitta sobre os problemas de saúde enfrentados pelo seu pai apareceu em 13 das 24 contas analisadas, algumas, segundo a Aos Fatos, com textos quase idênticos.
Entre os assuntos abordados pelo Casting da Mind estão, evidentemente, tópicos do debate político. O impacto não é pequeno. Segundo o Laboratório de Estudos sobre a Imagem e Cybercultura, o LABIC, da Universidade Federal do Espírito Santo, na última eleição, a cada 3 postagens na internet brasileira sobre os presidenciáveis, uma foi produzida por perfis ligados ao campo do entretenimento. Bruna Rosa, que comandou a campanha digital do PT na vitória de Lula, revelou para a Folha que leva essa discussão do campo do entretenimento e da cultura para a articulação política. O partido chama os influenciadores de líderes digitais. Em abril de 2022, a Mind utilizou influenciadores como Luísa Sonza, Pablo Vittar e Gil do Vigor na campanha É Tudo Online, estimulando os jovens a tirarem o título de eleitor. Uma campanha, claro, positiva. Durante 3 dias, os seus agenciados promoveram postagens em redes sociais sobre o tema. Olha, eu acho que a gente vive num país em que a gente instrui as pessoas a se posicionarem e não a ficarem caladas, né? A gente reclama que ninguém vá às ruas falar bandeira para tirar, para colocar, como é em outros países, como é nos Estados Unidos. E aí, na hora de fazer propaganda, querem pessoa que se cala. Então, assim, a Mind é contra esse tipo de pedido e até porque isso cerceia a liberdade de expressão das pessoas. E assim, a gente tem um perfil de casting que tem um posicionamento político muito claro. Então, não tem como a gente falar que é melhor ficar quieto. E assim, nem seria o nosso propósito esse, né? Mas assim, existem casos que a marca fala, ai, não quero quem se posicione. Não quero quem fala de política. Esse ano não vou trabalhar com quem fala de política. Existe. Eu, pessoalmente, sou contra isso. Eu acho que a gente deveria contratar a pessoa pelo que ela é, não para quem ela vai votar, e cada vez mais por ela ter um posicionamento, seja em qualquer assunto. Eu acho que a marca tem que se linkar com pessoas que se posicionam, se você quer ter um produto que tenha posicionamento, que seja percebido, e não ficar contratando pessoas paisagem que não se posicionam, não ninguém sabe para que lado vão. Eu acho que o mercado está mudando para ser cada vez mais posicionado, e faz parte do posicionamento das pessoas falarem de política. Falarem que elas vão votar, ainda mais num momento assim acirrado, que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente aqui não inibe a liberdade de expressão de nenhum artista, muito pelo contrário, a gente incentiva, apoia, e a gente quer realmente que tenha um país melhor, com mais respeito entre as pessoas, e que as pessoas possam falar a opinião delas sem que isso cause uma guerra civil. No apagar das luzes, essa indústria tem à disposição uma máquina invejável de interferência no debate público, capaz de viralizar agendas e personagens, ideias e conceitos, algumas vezes até artificialmente, dentro e fora do universo da política. Mais do que isso, esse é um canhão de influência com o poder de impulsionar críticas e elogios, de proteger a imagem de marcas e agenciados e destruir a reputação de desafetos. Agências como a Mind podem até abrir mão disso, mas esse poder todo está lá, nas mãos de um punhado de publicitários que você nunca ouviu falar. Pois bem, minha amiga e meu amigo, como pode ser visto, o esquema é profundo. A situação é extremamente grave. E o que a gente está vendo por parte dessa organização criminosa, capitaneada pela Preta Gil, constitui uma verdadeira lesão ao processo eleitoral brasileiro, em especial o que passou no ano de 2022, interferindo no resultado e sendo aí uma agressão à liberdade de expressão. Esse pessoal usa como forma de captar seguidores a mentira. Eles se especializaram em triturar a honra alheia. A pergunta que eu faço: aonde está o Supremo Tribunal Federal nesse momento? Na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, que ainda não inseriu esse bando no inquérito das fake news. Aonde estão os veículos tradicionais de comunicação como a Rede Globo? Aonde está o governo, que até a semana passada falava em combater fake news, querendo implantar a regulamentação dos veículos de comunicação, ou seja, implantar a censura. Estão todos calados. Mas sabe por quê? Todos esses 30 veículos que compõem esse conglomerado de usina de mentiras
com a corroboração de outras 400 personalidades, tem algo em comum. Todos eles são lulistas, todos eles são esquerda, todos eles apoiaram Lula. Por essa razão, esse silêncio covarde e suspeito do segmento organizado da sociedade e as instituições, que com a direita grita como leão e com a esquerda rosna como um gatinho. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo, e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.